Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltei, estou bastante melhor comparado à nossa live de umas 2 semanas atrás. Agradeço a todo mundo que mandou mensagem perguntando como eu estava e tudo mais. Em outro momento eu falo sobre tudo que aconteceu nesse período. Um pouco eu falei lá na live, mas no vídeo de hoje eu vim trazer um apanhado geral sobre como está sendo lidado em diferentes universidades com o cursado online nesse momento que a gente está atravessando, que a gente sabe que é uma medida paliativa, que não é a melhor opção. A melhor opção, obviamente, é o cursado presencial, mas que é a opção que a gente tem nesse momento. E justamente falar de como eu estou lidando com esse período em que a gente está tendo as aulas online na maior parte do cursado. Como vocês sabem, eu já falei na live, eu nesse momento estou cursando Clínica Médica e Pediatria de 4º ano, por uma escolha pessoal minha. Enfim, como eu falei também na live, em outro momento eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu desde o ano passado, enfim, que é algo que muitos de vocês perguntam, incluindo a universidade e tudo mais. Mas não é esse o foco do vídeo de hoje. Mas eu queria começar com um relato para você. Talvez você se encaixe nesse grupo, ou talvez não, mas você tem algum conhecido que sim. Talvez você começou em 2020 a estudar medicina na Argentina, e durante 2019 você teve um ano bastante corrido, correndo atrás de documentação, tratando de fazer uma reserva de dinheiro, se preparando para sair de toda aquela sua zona de conforto, para ir para um lugar novo, para começar um projeto, ou você fez uma transferência de faculdade, deu tudo errado durante um certo período de tempo, mas quando você, enfim, encontrou um meio e achou que tudo estava entrando nos trilhos, a gente acabou sendo atropelado, por assim dizer, pela situação sanitária que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro. Não vou falar o nome do que está acontecendo agora, porque senão ele desmonetiza o meu vídeo, e querendo ou não, uma moedinha aqui, outra ali, sempre ajuda a gente aqui no canal, não é mesmo? Mas enfim, vamos lá. Justamente por conta disso, eu tratei de procurar muita informação com respeito a como brasileiros estão lidando com isso em diferentes faculdades, como as faculdades estão lidando com isso ao redor de todo o território argentino, porque a gente sabe que o cenário que se vive em Buenos Aires e em Rosário não é o mesmo que se vive em Posadas, em Entre Rios, em Córdoba, enfim, vocês entenderam. E também não é a mesma coisa com respeito a se você está estudando e cursando os 2 primeiros anos do curso, em que você tem um ciclo básico, ou o ciclo biomédico, onde você tem a semiologia, a microbiologia, ou o ciclo clínico, onde você precisa ter um paciente à sua frente. Então, eu conversei com vários amigos meus que, por sorte, por assim dizer, para esse vídeo, estão em diferentes ciclos e diferentes universidades, e têm diferentes opiniões com respeito ao assunto. Isso porque no dia de ontem foi quinta-feira, dia 23 de abril, eu recebi uma notícia de um grupo de estudantes que participa, um movimento estudantil, que participa do conselho diretivo de uma das faculdades da UBA, pedindo a que a UBA atuasse de alguma forma para gerar certas medidas de contenção para os alunos pela alta taxa de desistência que algumas faculdades da UBA estavam tendo. Mais além da questão do viés e da discussão política, porque o foco desse vídeo não é esse, é a gente falar justamente sobre como o isolamento que a gente está vivendo hoje, as aulas online que a gente está vivendo hoje, vai afetar o futuro, principalmente o curso de medicina, nesses 3 grandes grupos que a gente falou agora, e também entendendo que existe uma grande diferença em como as faculdades particulares ou faculdades públicas com poucos alunos estão lidando, e o grande grupo das universidades públicas com um grande número de alunos estão lidando com a situação. É bastante diferente. Eu estudo numa faculdade pública com baixo número de alunos, para vocês terem uma noção. No meu ano, que é o primeiro ano do ciclo clínico, nós somos 150 alunos aproximadamente, e isso é impensável em uma outra universidade, como se fosse a UBA ou a UNR, por exemplo, em que tem quase 1.000 alunos, em alguns casos como a UBA, ou 600 no caso de Rosário. E com respeito à metodologia, as ferramentas que eu estou utilizando para lidar com as aulas online, para que eu não me sinta tão atrasado com algumas coisas preparatórias e de formação, eu sei que eu não sou o melhor exemplo para contar para vocês como fazer as coisas. Essa não é a minha intenção, justamente porque eu nesse momento estou recursando por diferentes questões que aconteceram na minha vida nos últimos 3 anos, então eu não sou um exemplo, eu só estou comentando com vocês que existem meios
e que cada um pode desenvolver a sua metodologia para poder atravessar esse momento e que esperemos que seja breve. Bom, entrando no assunto sobre a questão de como as aulas online podem afetar as diferentes universidades, isso é uma questão de análise e de opinião, certo? Não é nada que foi divulgado por instituições, foi uma conversa entre alunos de diferentes instituições com respeito ao que está acontecendo, com base, assim, em informações que foram dadas tanto pelas instituições como pelo governo argentino. Se eu encontrar, eu vou publicar aqui o print para vocês de uma notícia do próprio governo argentino dizendo de que, primeiro, algo que eu já falei em vídeos anteriores, as atividades educativas, sejam de educação básica ou de educação superior, devem ser uma das últimas a voltar a ter atividades normais. Principalmente o curso de medicina, naquelas atividades em que você precisa estar dentro de um hospital, de um centro de saúde, pelo alto risco que isso pode representar. Por mais que você esteja morando hoje ou fazendo faculdade hoje numa universidade que naquela cidade não tem nenhum caso confirmado, isso não impede de que amanhã haja e de que você tenha se exposto ao risco. E é isso que o governo argentino está tratando de evitar. Houve uma coletiva de imprensa faz alguns dias e um dos ministros, que eu não lembro agora ao certo qual ministro ele falou que as atividades vão voltar ao normal conforme a situação for melhorando e for reduzindo o número de contágios na Argentina e aumentando o número de recuperados, e que as coisas vão voltar à normalidade possivelmente a partir de outubro. Então existe uma grande possibilidade de que muitas universidades só retomem suas atividades no segundo semestre e ainda assim com muitas restrições. E o que acontece? Para os alunos que estão cursando o primeiro e segundo ano do curso, que estão tendo histologia, anatomia, biologia, física, são matérias em que existem meios paliativos para você conseguir aprender aquele conteúdo, desde que, obviamente, a instituição se comprometa a, quando retornar às atividades, haja um certo intensivo, alguma coisa do tipo, para que você possa ver na prática algumas coisas. Não é a mesma coisa que você cursar um ano inteiro de anatomia, um ano inteiro de histologia, você fazer um intensivo de um mês com preparados anatômicos, com preparados histológicos, não é a mesma coisa, a gente sabe, mas é melhor do que não ter. A situação muda quando você vai cursar semiologia, que geralmente está no terceiro ano da faculdade, em que você precisa ter uma outra pessoa, seja um paciente ou um colega de turma, onde você vai poder fazer toda a parte semiológica de reflexos, onde você vai poder fazer palpação de abdômen, enfim, todas essas questões que são vistas em semiologia e que você precisa de uma outra pessoa. A partir do terceiro ano se vê um pouco mais complicada essa situação. Muito mais ainda no quarto/quinto ano, em algumas universidades, em que você começa com o ciclo clínico. Quando você perde uma prática de clínica médica, você está perdendo uma prática com todos os eixos. O eixo biologicista, o eixo social, o eixo psicológico, você entender como criar a relação médico-paciente, fazer exame físico, anamnese, diagnóstico presuntivo, possíveis tratamentos, é muito mais complexo do que a anatomia. Então, existe uma complexidade muito maior em como fazer a recuperação das atividades dos alunos que estão cursando esse momento da carreira, que é, por exemplo, o que eu estou cursando nesse momento. Por exemplo, o meu cursado de pediatria nesse momento, ele dura 1 ano. É raro. Eu nunca ouvi falar, talvez tenha acontecido e seja de desconhecimento meu mesmo. Mas eu não conheço uma universidade argentina que tenha postergado a finalização do cursado de uma área em meses, como às vezes acontece no Brasil quando acontece greve, por exemplo. Então, eu estou terminando nesse momento todo o controle de paciente pediátrico saudável, e os alunos que nunca cursaram pediatria e estão na minha turma nunca viram um paciente na sua frente. Na outra semana, dentro de 2 semanas, a gente começa com um paciente patológico, só que a pessoa nunca vai ter visto um paciente saudável. Então, recuperar todo esse conteúdo é muito mais complicado. Tanto é que fazem alguns meses, e obviamente nunca se dá ponto sem nó, no discurso político e no discurso de governo, o presidente da Argentina falou que ninguém morreu por terminar a escola um ano depois, ou terminar a faculdade 1 ano depois. Digo isso porque eu sei que sou alarmista, mas existe uma certa possibilidade de que algumas matérias exista a perda
daquele cursado, a suspensão daquele cursado, salvo que exista uma modificação ou algum tipo de modalidade que seja criado especialmente para a situação que estamos vivendo hoje e que faça com que a gente tenha a quantidade mínima de práticas, seja para os anos iniciais, seja para o ciclo biomédico ali no terceiro ano, ou seja para o ciclo clínico, nem falar do pessoal que está no internato nesse momento. Por que eu digo isso tudo também sobre a questão da desistência, sobre a questão da possível suspensão? Porque a gente já está vendo alunos, eu estou vendo, e alguns outros amigos meus em outras instituições estão vendo, alunos que estão desistindo do seu cursado e que vão começar de volta a cursar essas matérias no ano que vem, por entender que vai ser melhor aproveitado. Principalmente para quem está nesses ciclos que precisam de muito mais prática e que possivelmente não vai se conseguir recuperar a prática de uma maneira efetiva até o final proposto inicialmente para a cursada, por exemplo, de pediatria ou de clínica médica, no meu caso, ou, enfim, de outras matérias de outras faculdades. A minha turma de tutoria de clínica médica e de pediatria são 15 pessoas, das quais de cada uma delas já foram 2 desistências em uma e 3 desistências na outra. É uma única turma, mas a gente sabe que isso está sendo refletido em todas as turmas. Tanto é que a minha tutora de clínica médica comentou que na instituição onde eu estudo, existiu uma grande desistência dos alunos, principalmente do ciclo clínico, nesse período. Sendo que o meu campus fica numa cidade que não tem nenhum caso confirmado, mas como eu falei anteriormente, isso não significa que na semana que vem não se confirme um caso, por exemplo, mas a instituição tomou como prerrogativa, para o momento, a segurança de todos os professores, pessoal administrativo e dos alunos. E falando um pouquinho sobre a minha experiência com tudo isso que está acontecendo agora e como eu estou levando adiante, as matérias que eu estou cursando, a gente está tendo basicamente todo cursado online pelo aplicativo Zoom, que muitos de vocês também devem estar utilizando nas suas universidades, ou alguma outra plataforma, na qual a gente tem as aulas, por exemplo, a gente teve essa semana, na segunda-feira, um trabalho prático sobre sonda nasogástrica, em que o professor que deu a aula explicou como fazer, mostrou como fazer, e que assim que a gente retornar para as atividades presenciais, a gente vai replicar aquela atividade, só que em vez do professor estar fazendo, obviamente vão ser os alunos que vão estar fazendo e vão ser avaliados, justamente porque é um trabalho prático. As tutorias estão acontecendo da mesma forma, os seminários estão acontecendo da mesma forma e os professores estão subindo muitos trabalhos práticos. Existe, obviamente, essa falência da parte prática de consultório, que vai ser revista a futuro, tanto é que a própria instituição falou isso. E justamente eu tenho a sorte de que eu estou utilizando muito o material da Medcel, que é algo que eu tenho publicado bastante no meu Instagram, que tem me salvado bastante, porque reduz bastante o meu tempo de pesquisa. Porque são matérias que, obviamente, eu complemento o meu estudo com o material da Medcel, que está bastante resumido, utilizando o material bibliográfico recomendado pela instituição. Mas, obviamente, sempre acontece de que você está chegando perto do dia da tutoria e precisa repassar aquele conteúdo. O conteúdo que tem no material da Medcel está bastante resumido. Além disso, eles têm todas as videoaulas, os podcasts, falando sobre o material, os assuntos em questão. E se você entrar no site da Medcel agora, lá tem vários cursos várias aulas que estão abertas para todo mundo, sem precisar pagar, para você ir lá e poder aproveitar nesse momento para estudar. É nesse momento que a gente bota a prova de que o PBL, na verdade, ele não é EAD, porque aí a gente vê a grande diferença. E poder ter a dedicação de você estudar por conta própria, literal, e por mecanismos e plataformas digitais é muito mais complicado do que você ter uma aula presencial, seja na modalidade que for, você vai ver uma grande diferença. E tá tudo bem se você não conseguir se adaptar a esse momento e preferir cursar no ano que vem novamente, porque acha que vai ser melhor para você. Isso é muito importante, é algo que eu até comentei hoje com alguns colegas meus, a importância de a gente não se submeter ao juízo de valor dos demais. Porque a lógica, isso é algo que eu conversei até com o Miles, a lógica realmente seria de que a gente cursasse o online e se caso quisesse cursar o presencial, se rematriculasse no ano que vem, porque pelo menos já teria visto o conteúdo e tudo mais. Mas, infelizmente, a nossa cabeça não funciona por lógica, né? A nossa saúde mental não funciona por lógica. Então, se caso você achar melhor, você é quem tem que saber o que é melhor para o seu desenvolvimento. Não cabe a ninguém julgar.
Obviamente tem a questão financeira, tem a questão de prorrogar por um ano mais todo o seu desenvolvimento, você tem que colocar isso em jogo também, para que isso não vire uma bola de neve para um problema maior a futuro. Mas é importante a gente entender de que as universidades estão sim fazendo o melhor que podem nesse momento para conseguir fazer com que os alunos tenham o melhor cursado possível no momento. Existe uma grande diferença quando a universidade tem mais alunos e menos alunos. Quando ela tem menos alunos, no caso a minha turma, que tem 150 alunos no quinto ano, se consegue organizar muito melhor do que o quarto ano, melhor dizendo, do que o quarto ano de Rosário, que deve ter uns 700 agora nesse momento. É bastante diferente esse ponto, né, organizacional, essa questão de logística dos alunos. Mas enfim, é saber que tudo isso vai passar, que tudo isso vai se resolver e que os projetos andam e às vezes o tempo é só um pequeno probleminha que a gente tem que lidar, mas que tudo no final vai ficar bem. É isso. Deixa aqui ó, embaixo a sua opinião, o que você está vivendo na sua universidade. E me siga nas redes sociais e assista os vídeos recomendados aqui do lado. A gente se vê na semana que vem, se tudo der certo. Até mais. Tchau!